Boa noite para quem nos acompanha. Esse é mais um Conexão Ayrton Artos, um programa conectado com a nossa comunidade, conectado com o nosso estado, com o Brasil, mas especialmente conectado com as pessoas, né? Com aquelas pessoas que a gente convive no dia a dia, que a gente se relaciona ou através da medicina ou através da política. E esse programa, ele abre um canal para que a gente possibilite que as pessoas que estão com a gente possam conhecer um pouco mais, não só da nossa cidade, mas também daqueles assuntos que são pertinentes, que são importantes e que têm um reflexo imediato na vida das pessoas, na vida da gente. E hoje a nossa convidada é a doutora Sandra Knudsen, infectologista do Hospital São Sebastião Mártir. Ela é também funcionária da Prefeitura Municipal, coordena o Centro de Atendimento de Doenças Infecciosas, o CAD, né? Está há 20 anos clinicando em Venâncio, e a gente vai conversar um pouco não só sobre a especialidade dela, mas também muita coisa relacionada a essa pandemia, né? Esse tsunami que atacou o mundo e que democraticamente, entre aspas, não deixou ninguém para trás e também atingiu muito a população da nossa cidade aqui em Venâncio Aires. Boa noite, doutora Sandra. Boa noite, doutora Ayrton. Boa noite a todos que nos assistem. Doutora Sandra Knudsen. Knudsen é uma família venezuelense, né? Eu nasci em Venâncio Aires. O nome dos seus pais? Os meus pais, o Carlos Germano Knudsen e a Gerd Knudsen, nasceram em Santa Cruz. Santa Cruz. Mas eles, no interior de Santa Cruz, mas moram há muitos anos em Venâncio Aires, né? Eu moro aqui na Cidade Alta, né? Minha infância eu passei ali. Isso. A gente acha que moravam umas 3 quadras, 2 quadras e meia, né? Bem próximos. Teus pais, teus tios, né? Sim. Tu tens uma irmã? Uma irmã só, a Carla, né? Que trabalha ali com o meu pai, ali na relojoaria, ali, né? Como é o nome da relojoaria? Hora Certa. Hora certa, né? Isso. Um abraço para toda a família da relojoaria Hora Certa. E um abraço especial para o seu Carlos Knudsen, que é meu amigo, muitos anos, meu companheiro de cadeira no Guarani. Muitas vezes, muitos campeonatos, a gente acompanhou sentados lado a lado. Casado com o Ronaldo Basso. Ronaldo Basso. Ronaldo Basso. Trouxe de Santa Maria ele. Trouxe de Santa Maria. Trouxe junto quando eu vim de lá. Grande Ronaldo. Sim. E filhos? 2. 2 filhos. 2, um de 20 anos já. Também está fazendo engenharia civil, que nem o Ronaldo, né? Opa! Já? Opa. E um de 17, o Antônio. Legal, o tempo passa, hein, doutor? Passa, muito ligeiro. A senhora veio para Venâncio, voltou da faculdade em 2001. Isso. 2001. Mas antes, estudou aqui? Eu estudei aqui em Venâncio, né? No Gaspar e no Aparecida, que hoje é Bom Jesus. Mas a maior parte foi no Gaspar. E depois fiz a minha faculdade. Quando é que tu pensou em fazer medicina? O que te atraiu? Sabe que não, eu sempre conto assim, não é aquele caso assim de que desde novinha, pequena, queria fazer medicina. Sinceramente, não. Eu sempre gostei da área da saúde, da biologia, né? Essas eram as matérias preferidas ciências no colégio. Então eu pensava em ir para uma área dessas. Os guris tudo corria da aula de ciência para jogar bola, né? Isso, mas eu adorava. Mas naquela época as coisas eram diferentes, né? Então a gente vivia num mundo bem mais localizado, né? Antes da era da internet, a coisa era bem diferente. Eu sei que quando eu fui fazer vestibular, eu nem sabia direito onde é que ficava Santa Maria. Imaginava onde é que é essa cidade. As distâncias eram maiores, era tudo mais difícil. Mas Santa Maria do Banco do Monte. Aí tu passou no vestibular, que não era tão fácil passar numa federal. Isso. Né? Santa Maria, uma universidade. Na verdade, eu fiz meu primeiro vestibular foi para farmácia.
Daí eu fiz farmácia lá em Santa Maria, um ano. Um ano. Antes. E aí, no final do Eu ano... fiz meio ano de farmácia. Olha aí, ó. Sabia? Não. Em Pelotas. Não. E fiz meio ano de Direito também. Opa, não, isso eu não fiz. Mas esse meio ano de Direito eu fiz junto com a Faculdade de Medicina, mas daí Ah. não deu para fazer. Então, eu fiz essa farmácia antes e depois a minha irmã foi para lá para fazer vestibular também. E eu acabei me inscrevendo, né? Mas até, assim, para acompanhar ela no vestibular. Foi uma coisa, assim, meio... Veio, assim, sabe? Fiz o vestibular de medicina. Claro, eu tive uma facilidade, que eu estava fazendo farmácia e a gente tinha química e biologia de montão naquele primeiro ano. Né? A Miriam passou em farmácia em Pelotas e colocou segunda opção medicina, né? Foi chamada em medicina também. E não quis. Viu? Não quis, achou que ia dar muito trabalho. Ela estava certa, né? A minha foi mais ou menos assim a minha história, só que daí eu fui, né, para medicina. Tá. Aí, faculdade de medicina, o estudante, o que eu faço? Cirurgia, eu faço clínica, eu faço otorrino, eu faço oftalmo. Quando tu decidiu ser infectologista? Eu sempre gostei de clínica. Desde o início do curso. Bisturi não, né? Não. Nunca fui, assim, para cirurgia. Nunca pensei nisso. Então são dois. Nunca, nunca. Sempre gostei de clínica médica. E, na verdade, eu acho que a infectologia, o que me puxou muito foi uma professora. Né? Às vezes tu te espelha num profissional, que é a doutora Jane Costa. Então, a doutora Jane Costa, lá em Santa Maria, é o nome da infectologia, e eu me espelhei muito nela, e eu acho que essa admiração, e ela era muito estudiosa, era muito competente, assim, e isso me atraiu para a infectologia. Tu te formou, depois tu fez a especialização, veio para Venâncio, mas eu me lembro quando a gente trabalhou junto lá no hospital, tu ia todas as sextas-feiras, tu dava aula também, tu te atualizava e dava aula, era preceptora? Isso, eu fiz a residência lá, então, né, em Santa Maria, e depois eu fiz em 2001 ou 2002, eu fiz o concurso na Universidade Federal de Santa Maria, como preceptora da residência de infectologia. Opa. E aí eu passei nesse concurso e eu já morava em Venâncio, né? Não era a minha intenção me mudar para Santa Maria. Então eu consegui, na verdade eu passava segunda e terça lá. Segunda e terça. Eu ia na segunda... Quantos anos isso? 11 anos. Opa. Então eu ia na segunda de meio-dia e voltava terça-noite. Então eu preenchia minha carga horária ali, ficava de plantão de noite, né, preenchia minha carga horária dessa forma. Eles aceitaram isso na época, e aí foi muito bom, porque mantém uma atualização, é obrigado, né, tu te atualizar o tempo inteiro. Foi muito bom, só que eu cansei, né? A viagem não é fácil, eu ia sozinha, ia de carro, voltava... Então, com filho pequeno, a família morando aqui, então eu acabei optando, em 2012, eu pedi exoneração. E quando tu saiu do hospital universitário, né, e veio para Venâncio, qual a diferença, o impacto de tu vir para um hospital, numa cidade média, um hospital com menos especialidades, menos recursos? Como é que tu te virou no começo? Eu acho que eu sou uma pessoa que me adapto fácil, assim, né? Diferentes situações de trabalho. Nós temos aqui em Venâncio Aires uma vantagem que eu acho assim, uma coisa muito boa, que a gente tem um grupo muito bom, né? De colegas da área da saúde, assim, de médicos. Então, a gente se ajuda muito, a gente discute muito os pacientes, os casos. Isso num hospital maior, assim, às vezes se perde um pouco. São muitos. Tem tanta intimidade. São muitos colegas. Então, a gente se relaciona mais com os afins, né?
Mas em Venâncio não, a gente se relaciona com todos os colegas de todas as especialidades, então a gente se conhece melhor, a gente divide os pacientes, então isso é uma coisa boa. Claro, um hospital universitário tem mais recursos, né? São mais a pesquisa, né? É uma coisa muito importante num hospital universitário. Então, ainda mais quando tem aluno, né? Quando tem residente, aluno, porque eles puxam, né? Eles perguntam, eles estão sempre atualizados e a gente se obriga a também estar sempre na frente. Então, isso é uma coisa que impulsiona muito o conhecimento. O meio universitário sempre O meio universitário isso, né? é diferente. Então, isso é uma diferença, assim. Então, tem vantagens e desvantagens, né? Bom, tu te adaptou fácil, não foi uma mudança radical na tua vida, mas para nós aqui em Venâncio, para o hospital e para os colegas médicos, foi uma mudança substancial, porque a vinda de uma infectologista, ela abriu a oportunidade das mais diversas especialidades de ter uma opinião diferente em casos que envolviam infecção e que não são poucos, né? Eu que sou um clínico geral, trabalhava no hospital, internava na clínica médica e fazia plantão, né? Notei de cara a diferença de nós termos um infectologista que dava um suporte. E ainda mais tu, Sandra, que, de certo modo, facilitou muito a vida da gente. Porque às vezes vem um colega que é muito sabido, né, que tem grande conhecimento, mas ou é uma pessoa mais fechada, ou às vezes se considera um pouco um medalhão, e ele não dá acesso aos colegas médicos. Isso a doutora Sandra facilitou muito a vida da gente. Mas assim, doutora, nós podemos assim falar um pouquinho do CAD. O CAD, o Centro de Atenção de Doenças Infecciosas, que acompanha pessoas com tuberculose, acompanha pessoas com AIDS, pessoas com hepatite e doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem acompanhado muito essa questão da AIDS, agora a hepatite também tem se discutido, mas eu queria assim, focar especificamente, está voltando um pouco as doenças sexualmente transmissíveis, né? Uma surpresa negativa para a gente, né, doutor? Quando eu vim para Venâncio, os pacientes com essas doenças infecciosas, principalmente HIV e hepatites, eles tinham que ir a Santa Cruz se tratar, né? A gente não tinha profissional aqui que atendia. Então, a gente foi montando esse serviço e hoje nós atendemos muitos pacientes, não só... A gente sempre teve esse cuidado ali no CAD, justamente o nome já diz, Centro de Atendimento de Doenças Infecciosas, para não também assim... Para não tornar atender um postão. Isso. Ficar focado... É um SAI, é um Serviço de Atendimento Especializado, né? Então, mas assim, a gente também quis abarcar várias doenças infecciosas para também não ficar só focado em HIV, né? Uhum. Então, a gente atende ali pacientes que nem tu mencionaste, né, Ayrton, com tuberculose, com hanseníase, que é a lepra, né? Sífilis, e essa sífilis aumentou muito ultimamente, tá? Impressionante, nos né? últimos anos, muitos casos, e é uma doença que muitas vezes fica silenciosa, né? Então a pessoa acaba descobrindo só quando ela faz o exame. Então a importância da gente fazer os testes rápidos, eu acho que isso é uma dica muito importante hoje à noite, assim, para a gente lembrar que num exame na ponta do dedo aqui, né, que são chamados de testes rápidos, se faz a pesquisa de 4 doenças infecciosas, que é o HIV, a sífilis, a hepatite B e a hepatite C. E as 4 podem ser silenciosas, né? A hepatite também, a hepatite B e C, transcorre por muito tempo, muitas pessoas que têm hepatite e não sabem, né? Tem esse diagnóstico fácil e o tratamento precoce ele é muito importante. Então, né? Para todas elas, né? E surgiu muito tratamento novo, né? E altamente eficazes, né? Nossa, hepatite C, então, disparou, né? Essa doença
ela hoje, a gente hoje receber um paciente com um diagnóstico de hepatite C é muito fácil. Né? A pessoa coleta ali, ela já espera ali um minutinho, 10 minutos, ela tem o resultado desses 4 vírus, né? Quer dizer, um é uma bactéria, que é a da sífilis, mas os outros 3 vírus. E são 4 doenças que podem evoluir silenciosamente, que podem ficar graves, né? Porque as hepatites pode diagnosticar já com uma cirrose descompensada, e aí complica, né? Ou até um câncer de fígado, né? A sífilis, ela vai evoluindo, ela pode evoluir para uma meningite, uma neurosífilis, que é um quadro gravíssimo, ou uma sífilis... comum no século Nossa, 17, quantas pessoas até... enlouqueceu e morriam, né? Diagnosticavam sífilis, eram considerados, pronto, agora não tem mais, né? Estou condenado, porque ela vai evoluir, e vai evoluir para essa fase terciária, que é muito grave. E o HIV nem se fala, né? O HIV sem diagnóstico, ele vai evoluir para a doença AIDS, e que é uma doença muito grave, né? Se ela evolui sem tratamento. É bom ficar claro aqui, para quem está nos acompanhando, uma coisa é ter a AIDS, outra coisa é a pessoa ter o vírus HIV. Né? Hoje tem maneiras de se evitar que a pessoa que tem o vírus desenvolva a doença, né? Isso mesmo. O tratamento do HIV também evoluiu muito. O tratamento do HIV, quando eu me formei, que foi em 1995, aí eu logo comecei a residência, em 96, isso que já era uma época que a gente já tinha alguma coisa a mais que a ZT, né? Uhum. Mas o tratamento era muito complicado. Os pacientes, eles vinham, eu me lembro, eles traziam caixas, aquela caixa de bota, assim, sabe? Aquelas caixas maior, porque eles tinham que ir para carregar a medicação, de tanta medicação que eles tinham que tomar. Colaterais. E aí, muitas vezes, os efeitos colaterais eram que complicavam o quadro clínico. E não era uma resposta boa, né? Não era um controle adequado. E hoje, a maioria dos pacientes usa 2 comprimidos por dia, né? Uma vez por dia, toma 1 ou 2 comprimidos, e com uma resposta extraordinária. Então, se a gente diagnosticar um paciente com HIV, portador do vírus, né, HIV, da imunodeficiência humana, sem a doença, com a imunidade boa, ele nunca vai desenvolver a doença. Nunca. Desde que ele tenha uma adesão adequada ao tratamento. Quem está nos acompanhando aí, conhece alguém que recebeu uma transfusão de sangue antes de 1993, ou que fazia injeção naquelas agulhas, naquelas seringas de vidro, que era fervido, não custa fazer um exame, né? Não, porque tem que fazer. A hepatite, ela transcorre silenciosa, às vezes, por quase 30 anos. Exato. E quando vem, pode vir já de forma fulminante, como a doutora falou. É isso mesmo. Bom, doutora, a senhora lida muito com doenças infecciosas. E a gente, assim, para ser um pouquinho didático, um anti-inflamatório, né, é um tipo de remédio para uma inflamação, uma entorse no joelho. É um processo inflamatório que ele tem um tipo de medicamento que alivia, né, o processo inflamatório e a dor. Agora, o antibiótico, ele é um remédio para infecção, né, para doença infecciosa. Então, a senhora que trabalha muito com doenças infecciosas e trabalha com antibiótico. Antes de nós entrar, assim, na questão do vírus e do coronavírus, nos últimos anos, a indústria internacional deixou de investir um pouco em antibióticos, o sistema passou a investir naquilo que dá dinheiro, que às vezes são remédios caros, e deixou de investir em outros remédios que são importantíssimos para a população, mas que não davam tanto retorno, né? Fala um pouco disso e também explica o que é resistência bacteriana. Essa é uma grande preocupação. Os antibióticos, eles então são medicações que o destino, a função deles é matar. Nem tinha uma doença bacteriana, era só uma virose. Ele tomava 2 dias aquele antibiótico, só que as outras bactérias que podiam estar no corpo, ou mesmo, né, desde uma amigdalite, né,
essa bactéria ficando resistente, né? Isso. Do trato urinário. Depois, quando precisa daquele antibiótico, ele não faz mais efeito. Exatamente. Então, essa é uma grande preocupação. E, além do que, a gente sabe que antibióticos acabam sendo usados para animais também, né? Então, a gente, às vezes, acaba ingerindo subdoses de antibiótico nos alimentos. Que coisa. E isso também contribui para a resistência bacteriana. Então, esse também é um grande papel do infectologista, né? Dentro, principalmente do hospital, a gente faz o controle dos antimicrobianos. Isso não quer dizer proibir o uso, não. É controlar, que ele seja usado de forma adequada, né? Porque cada infecção, dependendo aonde ela se localiza, qual é o foco, se é respiratório, se é urinário, se é abdominal, enfim, tem um antibiótico adequado, né, que age melhor naquele sítio, e a gente já tem uma ideia de quais as bactérias que provavelmente são as causadoras daquela infecção. E também a gente tem que levar em conta quem é o paciente, né? Então, por exemplo, a importância do uso de antibióticos. Se a pessoa usou antibiótico por qualquer motivo, nos últimos 30 dias principalmente, ou até 3 meses, eu já tenho que levar isso em conta quando eu vou escolher um antibiótico para uma nova infecção. Porque o nosso organismo ele leva um tempo para recuperar a flora de novo, para ela voltar a ser sensível, né, aos antibióticos. Então, toda vez que a gente vai prescrever um antibiótico, a gente tem que pensar nisso, que a gente está fazendo uma mudança na microbiota daquele paciente, e isso vai influenciar tratamentos futuros. Então, ele acaba influenciando as bactérias de toda a comunidade. Não é só, quando eu tomo antibiótico para mim, eu estou influenciando a microbiota de toda a Venâncio aqui. Nosso hospital, da comunidade. Então, a gente começa a ter bactérias resistentes, e a gente está vivendo um momento, voltando àquela primeira pergunta, que a gente tem bactérias que não existe antibiótico mais que mate, né? Principalmente dentro de ambientes que nós temos os pacientes mais invadidos, que nem UTI. Eu tenho o hábito de ler obituários dos jornais brasileiros, mas também, às vezes, de jornais estrangeiros. E sempre eu me surpreendia. A pessoa com 58 anos morre de pneumonia em Nova York. E eu ia pesquisar um pouco essa pessoa, e essa pessoa era rica. Essa pessoa era uma pessoa rica, então ele tinha acesso aos melhores serviços médicos. Num hospital de primeira linha em Nova York, e morre, é porque tinha alguma coisa, e era uma resistência bacteriana. Né? E não existe... Hoje não existe hospital sem bactéria resistente. Não existe. Né? E além do... Porque, como eu falei antes, a indústria farmacêutica no mundo, a gente não pode generalizar, mas é uma indústria que tem muito lobby em cima de políticos, especialmente nos Estados Unidos. E se deixou de investir em algumas áreas, porque elas não eram tão lucrativas, para investir em outras. Espera-se que com a pandemia os governos tenham mudado. Deu para ver que não só aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, os governos, eles levaram um susto. Estava fechando o leito do SUS, estava fechando o hospital em Porto Alegre, fechando o hospital pelo Brasil inteiro. Nos últimos 15 anos fechou 40 mil leitos aqui no Brasil. E quando se viu que quem segurou as pontas na pandemia de coronavírus foi o SUS. Com certeza. Foram as UTIs do SUS. Então, quem sabe não venham novos investimentos em relação aos antibióticos, mas essa questão assim educacional, ela é muito importante, né? De tomar os dias recomendados pelo médico, não ficar tomando sem necessidade. E aí não é só uma questão do paciente, nós temos muitos colegas também que prescrevem antibióticos sem necessidade, né? Esse é um trabalho, por isso que eu digo, lá dentro do hospital, eu acabo, como infectologista, me relacionando com todas as especialidades, porque a gente troca essa ideia, né? Os colegas da maioria, eles já me chamam, discutem o antibiótico, quando é um antibiótico mais, um pouco diferente, né, do habitual, mas a gente tem que ter
chegar nos colegas com jeito também, né, Ayrton? E às vezes também o paciente, né, o cliente, o paciente, ele cobra, né, não vai me dar um antibiótico. As pessoas, elas essa cobram. Pressão, né? E às vezes é muito mais fácil tu prescrever do que tu explicar do porquê que, né, não tem indicação e revisar o paciente, né? Porque eu sempre digo assim, às vezes está atendendo um paciente com sintoma respiratório, a gente acha que é viral, quer dizer, não precisa de antibiótico é para bactéria. Então, às vezes, é mais fácil, às vezes, tu dar o antibiótico, se for bacteriano, né, do que o paciente voltar em 1, 2, 3 dias e tu revisar ele para ver, não, realmente eu tenho que dar um antibiótico. Então, é mais prático. Se bem que a infecção viral, ela também pode complicar. Pode. A infecção secundária por bactéria e aí precisar de antibiótico. Doutora, explica um pouquinho, então, a diferença de uma infecção bacteriana e de uma virose, de uma infecção viral. Isso são diferentes micro-organismos, né? A gente tem bactérias, tem vírus, tem parasitas, tem fungos, todos eles têm capacidade de causar doença no ser humano. Os antibióticos, em princípio, eles são direcionados para tratar bactérias. As bactérias, elas têm uma diferença porque elas evoluem geralmente para uma situação, ela não tem retorno, que nem o vírus, né, ele tem um tempo limitado, a doença viral, ela, no popular... Ela tem um ciclo, né? Ela tem um ciclo, mas no popular ela cura por si. A gente, assim, de forma geral, né, a maioria dos vírus, eles têm um ciclo que cede espontaneamente, o que não quer dizer que a gente não tenha vírus que podem evoluir grave. Agora a gente aprendeu com o coronavírus, que é um vírus, né, e que pode ter uma evolução muito grave. Então não é também a gente generalizar e dizer que todos os vírus são leves, não. Mas eles têm um ciclo. Geralmente, então, na virose se trata mais dos sintomas. Isso. Se é um resfriado, né, um antigripal, um antitérmico, um anti-inflamatório para as dores no corpo. E ponto. E a bactéria não, a bactéria tu já precisa entrar com antibiótico, né? Porque ela, muitas vezes o nosso organismo não consegue dar conta, até pode acontecer, mas é improvável. Normalmente a gente precisa entrar com antibiótico para resolver a infecção bacteriana. E a infecção bacteriana é febre mais alta, é mais calafrios, a tal da bacteremia? Daí depende do sítio, né? A gente tem, por exemplo, a gente fala de amigdalite. Amigdalite pode ser viral, mas tem algumas coisas pistas importantes que nos levam a pensar que é uma bactéria. Claro, a gente sempre pode fazer a cultura, né? Então, isso é uma placa bacteriana ali já... Então, né? Daí paciente com febre alta, com calafrios, que tu olha, com dor de garganta, que começou ligeiro. Aquele ponto branco lá. Isso, começou muito rápido, súbito, assim. E a gente examina, a orofaringe está cheio de placa, muito provavelmente é bacteriano, né? Então, aí a gente já entra com antimicrobiano. Agora, um vírus pode dar dor de garganta também, né? Você que está me assistindo e não se comportou bem e tiver uma amigdalite, a doutora vai receitar uma benzetacil, que é muito eficaz para amigdalite. Muito, continua muito eficaz. Né? Eu fiz muita benzetacil. E o Hélio, meu irmão, ele receitava 2 benzetacil de 2 milhões e 400 em cada nádega. Isso é coisa de irmão, hein? Mas, doutora, bom, janeiro de 2020, começa a Organização Mundial da Saúde, avisa que tem um vírus na China, né, alguns casos no Brasil. Primeiro, deixaram de se tomar medidas imediatas, que depois viu que funcionou em certos países, na questão de isolamento, na questão dos aeroportos, na questão dos portos. Depois, uma certa perplexidade, porque os tratamentos não tinham boa evolução, né? E aí, todo mundo, né, de uma hora para outra, disse, olha, nós temos uma pandemia, e essa pandemia é pelo SARS-CoV, o Covid-19, é o coronavírus. E isso mudou a história da saúde mundial, né? Mudou a história dos hospitais, e até, de certo modo, né, a classe médica
ela também ela começou a ter uma visão diferente, né? E também nós mesmos, médicos, né, abordarmos certas situações também com um olhar diferente, né? A senhora, como a nossa infectologista, eu não vou dizer sênior porque tu é nova, né? Mas assim, a pessoa mais experiente na área e que junto com a doutora Jaqueline e junto com outros colegas começaram a coordenar uma equipe, né? Como é que foi o começo, né, de entendimento da evolução da doença e os tipos de tratamento? Eu lembro que quando eu ouvi as primeiras notícias desse novo vírus, dessa nova pneumonia, dessa nova insuficiência respiratória lá na China, a gente sempre tinha esperança que isso não fosse vir, né? Porque outras vezes já ameaçou, né? Já deu outras... gripe aviária. E coronavírus, o MERS, né? A gente já teve outras situações em que ele não se espalhou para o mundo inteiro, assim, ele ficou mais localizado. Mas rapidamente, né? Quando entrou ali na Itália, a Europa ali foi para a Europa, principalmente começou pela Itália ali. Aí me deu medo já, porque né, entrou ali, porque a gente sabe que com esse mundo que a gente estava falando, totalmente conectado agora com essas viagens internacionais facilitadas, esse vírus vai vir, né? E realmente, né, a gente logo teve, em fevereiro ali, mais segunda quinzena em São Paulo, o primeiro caso aqui no Brasil, aí não segura mais, né? Então, era muito angustiante, porque a gente não entendia muito bem como é que esse vírus, o que ele fazia no organismo exatamente, como ele agia, qual era a fisiopatologia da doença. Ninguém sabia se tinha algum remédio que funcionava ou não. Os profissionais da saúde lá, os primeiros, a gente ouvia notícias horríveis de profissionais da saúde morrendo, né, isolados das suas famílias, né? Então, por medo de transmitir, porque a gente não sabia nada, a gente não sabia nem direito como é que transmitia, como tu evitava essa transmissão, como tu tratava, como evoluía, o que ele fazia. Então, era totalmente desconhecido, né? Então, isso foi muito assustador. E durante esse período, várias vezes, obviamente, todo o mundo inteiro começou a correr atrás de alguma coisa, algum medicamento que travasse essa evolução, né? Algum tratamento mais eficaz. Então a gente sentia de esperança, né? O que se viu assim que o órgão de choque, né, era o pulmão. Sim. O mais agredido. O quadro grave mais devastador. Era fazer insuficiência respiratória, né? Era um vírus que o principal inflamação foco... diferente, infecção diferente, mas com a imagem algodoada que se chama. Isso, pegando periferia dos dois pulmões, assim, uma né? evolução muito rápida, né? Muito rápida, muito rápida. E a partir do início foi se estudando, para você que nos acompanha, para ter uma ideia, a doutora Sandra Knudsen, ela se mantinha muito atualizada, que nós... mesmo aqueles que não estavam trabalhando na linha de frente do hospital, acompanhavam o debate e as discussões nos grupos médicos. Então a gente via que a doutora recebia os jornais da Inglaterra, os jornais médicos, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e quase que instantaneamente esse conhecimento era transferido para dentro do São Sebastião Mártir. Isso. Né? E até que em determinado momento, uns falavam em tratamento preventivo, outros falavam em tratamento precoce, mas que a eficácia mesmo, dependendo do tempo, do momento de abordagem, o anti-inflamatório, a dexametasona, o corticosteroide, ele se tornou eficaz, né, para os pacientes internados. Né? Isso aí mudou muito, né? Sim, mas olha só para ter uma ideia, lá no início, os primeiros tratamentos assim que a gente escutava dizer que não podia dar corticoide para o paciente com coronavírus, né? Não use corticoide. E para ver como é
a evolução da condução, do conhecimento, ele foi muito dinâmico, porque o muito corticoide rápido. pode ser imunossupressor. Mas depois se viu também que ele tinha um momento melhor de dar ele, Isso. Né? Então, o segredo todo era... Mas isso a gente foi aprendendo, Sim, né? Demorou. A gente foi aprendendo e o segredo todo é cada paciente era analisado individualmente. Eu sempre dizia assim, para mim não existia isso de tratar todo mundo igual. Né? O mundo foi aprendendo, né? O mundo foi aprendendo, mas tinha que saber quantos dias tinha de sintoma, que momento estava essa doença, porque a gente foi aprendendo como é que ela agia. E cada organismo também como é que tem uma forma de reagir. E as fases da doença, né? Então, dependendo do momento que o paciente se encontra, quando tu atende ele, tu vai ter uma medicação adequada para dar para ele. E sim, é fundamental acompanhar desde o início, ficar acompanhando até passar a fase. E medir a saturação de oxigênio também era um parâmetro importante. E né? fundamental, porque daí também a gente foi vendo, né? Lá no início, o mundo também dizia, né? Não, que era para procurar atendimento quando tinha falta de ar. Esperar em casa. Isso foi né? Mas foi o que se achou no início. Mas depois não. A maioria das pessoas depois que morreram, que tiveram assim uma evolução muito rápida, foi porque esperaram demais, né? E a hipóxia, né? A queda da oxigenação, da saturação, ela é silenciosa no início, né? Então, isso aí a pessoa não se dá conta que tá caindo a oxigenação. Então, a gente perde um tempo precioso ali. Quando está caindo aquela saturação e a pessoa não se dá conta, né, não vê que a saturação está baixa, a gente perde ali alguns dias que a gente poderia já entrar com a medicação, principalmente corticoide, né, quando está caindo aquela saturação, fazendo hipoxemia, a gente perde tempo, né? E às vezes não é muito tempo, é um dia, 2 dias, mas é o que faz a diferença, né? A UTI de Venâncio, ela deu uma resposta boa, né? Sim, eu sempre procurava acompanhar os números, a gente acaba comparando, né? Isso é normal, a gente comparar como é que estão os nossos números com os números da região, e tem um índice que ele é a mortalidade, né, por 100 mil habitantes. Então, ele nivela, né? Uhum. Porque tu vai... porque lá tem mais gente, em Santa Cruz tem mais gente, lá já tem mais gente, Porto Alegre tem mais gente, mas a gente vê por 100 mil habitantes. E esse dado, ele é público, né? Então, a Secretaria Estadual de Saúde, ela atualiza diariamente esses dados. E nós, aqui, Venâncio Aires, nós temos o índice mais baixo de mortalidade por 100 mil habitantes da região. Então, isso é uma coisa que... É um dado importante. É um dado importante, porque a gente vê que o nosso trabalho dá resultado, né? Mas durante, então, no ano de 2020, foi evoluindo o tratamento, também muitas descobertas novas em relação à potencialidade do vírus, né, e à eficácia dos medicamentos, mas a chamada segunda etapa, não, tem fase. Segunda fase, não, segunda onda, eu acho que. Onda, a terceira onda. Em março e abril desse ano, a gente levou um susto, né? Acho que ali até bateu um pavor, eu digo, nas autoridades sanitárias do Estado, administradores dos hospitais e os próprios profissionais médicos, né? Porque de uma hora para outra lotou os UTIs, lotou o hospital e agora? E agora? Quem fica doente agora? O que nós vamos fazer? Lá no início, a gente pensava assim que isso poderia acontecer, né? Lá no início. Então, a gente começou a se preparar, um monte de lugares, botar esses hospitais de campanha, aumentar leito de UTI. E durante o ano de 2020, a gente teve algumas pequenas ondas, mas sempre conseguiu atender. Sempre teve leito, né? Sempre foi assim, pelo número de pacientes, de casos, né, que a gente tinha. Então, quando veio aí sim o tsunami que tu chamou no início, em fevereiro, ali, final de fevereiro, março, ali assim, realmente foi o caos que a gente tinha medo que acontecesse.
Porque eu lembro, assim, na verdade, eu passava quase o tempo inteiro dentro daquele hospital. Não só eu, né? Eu lembro, tua filha também, né? A Natália teve muito presente ali, dentro do hospital ali. E aquela emergência transformada em UTI. E chegando o paciente, a gente procurava um oxigênio para ligar as pessoas, sabe? Aquilo ali não são imagens que a gente não esquece mais. Foi um período terrível, né? E mesmo daqueles que estavam na retaguarda, o próprio prefeito Jarbas, a Secretaria da Saúde, a secretária Rosenda Rosa e os colaboradores do prefeito que procuravam dar suporte para a estrutura, recursos, materiais, recursos humanos, sentiram esse impacto. Eu vou dar um exemplo de uma noite, e eu, acompanhando aqueles números, né, falava com a doutora Jaqueline, com as estatísticas, eu sempre faço muito estatística, e eu estou em casa um dia, e a Natália chega lá para jantar às 11h30 da noite. E eu acho que nem era dia de plantão, e ela estava assim, apavorada, né? Eu disse, o que é isso, Natália? Pai, eu vi uma cena que eu não tinha visto nem em filme. O hospital está lotado, né? Todos os leitos estão lotados. E quando eu saio do hospital, tinham várias famílias rezando na frente do hospital ajoelhadas, né? E aí, mas aquilo, eu não dormi aquela noite, sabe? Aquilo ali realmente foi a notícia dela foi impactante. Imagina a cena para quem viu. Mas parece que, graças a Deus, ali também, dali uns dias, diminuiu um pouquinho, mais uma vírgula, e nós começamos a virar o jogo, né, doutor? Sim. Virar o jogo no hospital, virar o jogo em nível ambulatorial, já tinha o esclarecimento, por mais que se houvesse assim um pouco de politização, máscara, não máscara, isolamento, não isolamento, se sabe que funciona. O vírus funciona. Uma pessoa está a 10 metros da outra e está dando um beijo na boca, existe uma diferença, né, muito grande, né, de 100%. Então, nessas etapas de proximidade, de distanciamento, de convívio, deu para ver assim que onde tinha festas, né, onde tinha as festas clandestinas, né, os surtos aconteceram ali, nesses lugares. Porque o que se queria? Se sabia que o vírus ia se espalhar. O que se queria é que se ele espalhasse de uma forma mais lenta, que desse tempo para as estruturas poder atender as pessoas. Porque se todos pegassem o vírus ao mesmo tempo, nós não teríamos leitos, né? Não, que seria como aconteceu em fevereiro, março ali, né? Era o que a gente queria evitar. Teria sido muito pior. Muito, muito, muito pior se a gente não tivesse arrastado um pouco essa curva, né? Então é fundamental. E outra coisa que fez a diferença, né, Ayrton, que a gente sabe que mudou isso, foi a vacina, né? A vacina. A vacina mudou essa história. Porque o que nós esvaziamos hoje, pelo menos até a hora que eu passei lá, a gente não tinha nenhum venancio-arense internado no hospital por Covid. Né? Então, nesse 14 de setembro. Hoje. Tá? Então, o que mudou isso? Porque ano passado a gente sempre teve casos, sempre, né? Até a gente começar a vacinar, e aí gradativamente começou a diminuir. É vacina. Até quem está nos acompanhando, eu queria transmitir na verdade não é um recado, né, mas é uma recomendação, não só das autoridades, e agora eu me encontrei com um presidente de sindicatos que envolve um público mais velho, né, idoso, que façam a segunda dose. Tem muita gente não fazendo a segunda dose. E que está provado que mesmo aqueles que pegaram o coronavírus tendo feito as 2 doses, o risco de morte foi muito menor. Muito menor, né? Então, se cuidar não faz mal nenhum. E algumas coisas, assim, de algumas pessoas que sobreviveram, que tiveram, assim, naquele, praticamente no limite, que a gente também, a partir de agora, tem que trabalhar um pouco mais, que é a própria condição física da pessoa, né? A questão da alimentação, a questão de atividades físicas, né? De cuidar um pouco do corpo, né? Fazer uns exames.
Esses dias, em relação ao câncer, teve uma reportagem nos Estados Unidos falando da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, que era alimento, exercício físico e exames. Faça os seus exames anualmente, né? E para as outras doenças é a mesma coisa. E as doenças infecciosas, pode ter certeza que um corpo, né, bem sarado, um corpo sadio, um corpo que está bem equilibrado, corpo e mente, a imunidade dele é muito melhor, né, doutor? É isso aí. E a imunidade é tudo nesse caso, né? Aí que tá, como a gente falou antes, né? O vírus, ele tem um ciclo e ele depende muito do nosso organismo, né? Não existem medicamentos muito eficazes contra vírus, né? Até hoje, imagina, vírus existe há quanto tempo? Sempre existiu e não se tem medicamento eficaz para muitos vírus. Tem exceções, né? Mas o vírus depende muito da imunidade do hospedeiro. Muito. Por isso que a doença, o coronavírus, assim como outras viroses, tende a ser muito mais grave em pessoas que têm imunidade mais baixa por algum motivo, né? Existem exceções, mas a grande maioria das pessoas que têm, por isso é importante a gente falar das comorbidades, das outras doenças, né? Eles têm uma evolução, a tendência é a evolução mais grave. Agora que a gente tem uma grande parcela já vacinada, a gente volta a ver, quando a gente vê nos pacientes com comorbidades, de novo, a pneumonia pelo coronavírus, né? Mesmo vacinados, porque mesmo a gente dando vacina, que é da imunidade, eles têm um organismo debilitado e daí não chega, né? Entra o vírus e ele consegue infectar da mesma forma. E essas pessoas que se recuperaram, algumas ficaram com algum tipo de sequela, o que a doutora recomenda, né? Que tipo de avaliação? Recomeçar também, aos poucos, uma atividade física, uma academia, um exercício, uma caminhada? O ideal sempre é fazer uma avaliação pós-Covid, né? Porque isso é uma coisa também que a gente já viu, que ele é um vírus diferente do vírus da gripe. Às vezes eu falo para os pacientes, o vírus da gripe, a gripe é uma infecção aguda, assim, né? A pessoa passa mal 3, 4 dias, 2 dias, e depois, se não complicar com uma infecção bacteriana secundária, né? Uma pneumonia, uma coisa, passa. Não fica sequela nenhuma, né? Numa gripe, zero. Coronavírus, não. O coronavírus é um vírus que a gente vê, ele é perigoso na fase aguda, mas ele também tem a fase subaguda. Tem pacientes que ficam semanas, meses para se recuperar. Então, é muito importante fazer essa avaliação pós-Covid, e aí vai depender caso a caso, né? O que ficou de sequela, o que a gente vai ter que fazer, orientar. Às vezes os pacientes vão ter que ficar fazendo fisioterapia, né? Então, o pós-Covid é importante fazer uma avaliação também. Doutora, tem uma audiência bastante grande aqui, a sua participação bom. Aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui, então, para alguns que estão nos acompanhando. Gilberto Bender, de Venâncio, Danela Herto Cardoso, de Passa Sete, seu Luiz Walker, da linha Travessa, Roseli Birchner, em Lajeado, Lucas da Silva, em Venâncio, a Silva Hermes, em linha Sicília, Luzara Machado, em Capão da Canoa, Jair Massman, em Santa Tecla, no Corredor dos Gaur, a Solange Schultz, em Deodoro, a Miriam Hesler, em Venâncio, Cláudio Miller Urso, de Porto Alegre, Clecida Rosa, né, manda aqui um abraço, a Marina Veiga, de Ponte Queimada, Fabrício Bond, de linha Terezinha, Valdir Vermut, o Cristiano Kaufmann, a doutora Sandra, sempre muito atenciosa, excelente médico, Eva do Nascimento, Vicente João Fim, manda um abraço para a doutora, a Loris Nunes, obrigado, doutores, devo a minha vida a vocês, aqui o Lucas da Silva, esteve internado, o Luiz Paulo Artes está nos acompanhando aqui, nosso colega, a Silvane Schneider, a Terezinha Miller, Rosane Dornelles Lopes, Juarez Ribeiro, Lourdes da Silveira, Jair Massman,
Olha, o Luciano Almeida, é o Luciano, eu já falei, o Casquinha, a Lígia Bender, a professora Helena da Rosa, obrigado pela audiência, né? Que bom que vocês estão nos acompanhando, né? Aproveitando o conhecimento da doutora Sandra, e eu quero também aproveitar, doutora, né? Primeiro, se a senhora ainda tem, em relação ao Covid, quer fazer alguma colocação, né, dessa experiência vivida, né, o impacto disso para a medicina, né, o mundo vai olhar um pouco diferente para a saúde. Hoje o governador lançou um plano para os hospitais, Venâncio vai ter uma UTI pediátrica. Eu conversei com ele numa videoconferência há pouco tempo, e eu fiz uma queixa assim, muito objetiva. Eu disse, governador, tudo está moderno, né? O supermercado é um prédio novo, moderno, o hotel é um prédio novo, moderno, o edifício se repaginou, o hospital está igual, os hospitais estão igual. Não está na hora dos governos, de uma vez por todas, dar uma atenção para o hospital, para os hospitais. E hoje o controle interno, a transparência, mudou muito aquela visão, porque eu me lembro quando eu trabalhei até na Secretaria da Saúde como coordenador no Estado, tinha uma visão de que os hospitais eles tinham problema, tinham desvio, não aplicavam todo o dinheiro na saúde. Isso mudou. Isso mudou. Hoje, os mecanismos de transferência, o controle interno da prefeitura, por exemplo, que tem um convênio, isso é tudo na vírgula. Então, os recursos hoje canalizados para os hospitais, eles são voltados para o atendimento. Então, os hospitais merecem a atenção. E também, claro, a população também tem que cobrar dos hospitais a universalização, o acesso a todos e o atendimento, né, de qualidade, acolhendo o paciente quando ele precisa. Eu acredito, né, doutora, que a pandemia, ela deu uma chacoalhada nos gestores, mesmo aqueles que são leigos, que não são ligados à saúde, eles vão ter um olhar diferente a partir de agora, né? Espero que sim. Acho que a pandemia mostrou para nós como nós somos frágeis, né? A gente está em 2021, com toda a tecnologia, com, né, toda a evolução que o mundo teve, e um vírus veio, né? Um vírus que já existia, se modificou, e olha o estrago que fez, né? Então a gente tem que estar preparado, porque são coisas, não é a primeira epidemia, não vai ser a última, né? Então acho que é muito importante nós estarmos preparados para essas intercorrências que são naturais, né? E espero que fiquem assim alguns cuidados importantes, que nem a higienização das mãos, uma coisa que a gente fala há muito tempo, o infectologista, né? Mas ninguém dava importância, né? A não ser os que tem toque, que 20 vezes por dia. Né? A gente sempre foi uma briga, assim, né, entre aspas, no hospital mesmo, com os próprios colegas, profissionais da área da saúde. Olha, higienizem as mãos, porque é importante, as mãos são importantes para a transmissão de micróbios, não só bactérias, vírus, né? As mãos é o que leva, né? É o que leva de uma pessoa para outra, do ambiente para outro. Então, a higienização é fundamental de mãos. E a gente sabe que nem o profissional da saúde não dava muita importância. Talvez agora, né? A gente espero que fique, porque aumentou muito a higienização de mãos. Toalhas, né, de papel, álcool gel, nos né? Ambientes públicos, né? Às vezes tinha aquele banheiro lá com aquela toalha marrom, úmida, que estava 3 dias ali também, não serve, né? Não, até as pessoas, a gente ia nos lugares, as pessoas saem do banheiro e não higienizam mão, né? Então, acho que a higienização de mãos, a própria máscara, não sei, eu até tenho... Já comentei várias vezes que eu acho que eu vou adotar para atender, né? Deveria ter adotado antes, mas a gente precisa aprender, né? Porque para nós que examinamos pacientes, não estou falando só de coronavírus, mas outras viroses também são transmissíveis. Então a máscara vai nos proteger. E também que a gente não seja um agente de transporte desses vírus para os outros. Então, são cuidados básicos, assim. A prevenção é a chave, né? A prevenção. Não visitar alguém quando está gripado, resfriado, né? Não tomar chimarrão junto com outra pessoa
quando está resfriado, gripado. São coisas que a gente antes não prestava muita atenção. Essa é a verdade, né? Então, acho que agora isso serve de alerta. Também as autoridades, né, na questão sanitária, não só em relação à estrutura de fiscalização, mas também tem que ter, de certo modo, uma relação, um intercâmbio entre países, porque o que aconteceu agora, se realmente o coronavírus veio de uma sopa de morcego servida no mercado público de Wuhan. Eu conheço essa cidade, uma cidade de 8 milhões de habitantes. É um lado super moderno, mas tem um lado antigo, né? Quase que uma coisa medieval. Então tem que ter a fiscalização. E hoje nós mesmos, no nosso dia a dia, o que se reclama às vezes é da forma de abordagem da fiscalização, mas ela tem que ter. Tem que ter nos restaurantes, tem que ter nas padarias, tem que ter nos açougues, né? A gente sabe quando tinha aqueles surtos de salmonela, que era o ovo estragado, foi feito a maionese, né? Esse tipo de coisa melhorou muito com a fiscalização. Então nós podemos avançar em relação a isso. Então, podemos melhorar no tratamento, né? Podemos melhorar nas acomodações, né? Na estrutura física dos hospitais, dos postos de saúde, mas também nós podemos fazer a nossa parte colaborando, né, nos prevenindo, né, nos alimentando bem, né, praticando esportes e fazendo exames preventivamente. Os exames preventivos, eles até parece... tem gente que se preocupa demais, mas tem gente que se preocupa de menos. Tanto o câncer, como eu falei há pouco, mas especialmente as doenças cardiovasculares, que é só cuidar da pressão e cuidar do colesterol e triglicerídeo e mudar 50% do jogo, né, que a gente pode estar, né, revertendo com esses cuidados. Doutora, né, as suas considerações finais, mas ao mesmo tempo também o futuro. O futuro vai ser melhor. Nós temos condições de fazer um futuro melhor. Com certeza. Eu sou uma pessoa otimista. Então, eu acho que a gente passou uma tempestade, mas a gente lutou, né? A gente encarou, né, com coragem, e eu acredito que vai melhorar, sim. E eu acho que a gente tem que também reconhecer que grande parte da comunidade ajudou muito, né, Ayrton? Assim, colaborou muito, seguindo as medidas. Tem exceções? Claro que tem, né? E sempre vai ter. Mas a comunidade foi muito participativa, foi muito solidária. Às vezes até os colegas perguntam assim para mim, como é que tu fazia? Te chamavam toda hora? Não, as pessoas foram muito, assim, me respeitaram muito, né? Eu não quero incomodar, mandavam mensagem, mas não ficavam assim telefonando toda hora. Enfim, a comunidade ajudou muito. Eu acho assim que participou, ouviu as nossas entrevistas, as nossas orientações, a grande maioria seguiu, e isso ajudou muito na forma que a coisa se encaminhou aqui em Venâncio Aires, né? Porque a gente não faria nada sozinho, né? Não adianta a gente estar aqui para atender, para orientar, mas se a gente não tem esse retorno, né? Então, acho que isso a gente também tem que reconhecer. E vamos, assim, torcer para que coisas boas saiam daí, apesar da gente ter a tristeza de ter perdido 133 venancioarenses para essa epidemia até agora. Espero que seja isso, né? E essas pessoas ficam na lembrança e a gente sente muito por cada vida, mas a gente evitou muitas também, né? Muitas outras que se perdessem, muitas, né? Então, isso em colaboração com toda a equipe, com a saúde pública de Venâncio Aires, com toda a equipe de profissionais e com a comunidade também. Olha, doutora, foi uma alegria muito grande te receber aqui. E eu gostaria, em nome da doutora Jaqueline, da minha filha a doutora Natália, da Diana Ruaro, do doutor Guilherme, do doutor Abraão, saudar em nome deles todos os profissionais da saúde de Venâncio. Mas em teu nome, doutora, eu quero aqui saudar a todos que estiveram envolvidos, né,
desde aquele funcionário do posto de saúde, né, naquele médico do posto de saúde que encaminhou o paciente, que fez um diagnóstico, né, aquele médico da empresa, né, aquele médico no seu consultório, mas finalmente toda aquela estrutura hospitalar que, em última análise, recebeu essas pessoas. Em teu nome, eu quero dar parabéns para todas as pessoas que trabalharam na saúde aqui em Venâncio. E mais uma vez, né, eu agradeço a todos que nos acompanharam. Sempre é um prazer, sempre é uma oportunidade a gente, conversando com a doutora Sandra, aprender um pouco, e essa luz que ela nos traz, pode ter certeza que deixa a nossa vida muito melhor, e espero que a de vocês também. Boa noite a todos. Boa noite.